Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a sua edificação. Ninguém se edifica sozinho. Não pense lá na sua casa que você sozinho vai se edificar. Não existe isso. Você não se edifica sozinho. É com o dom que você tem, é com o ministério que cada um tem, que o apóstolo São Paulo diz que a gente se ajunta e vai glorificando a Deus, e cada um vai partilhando aquilo que tem da parte de Deus. Amém? Coloca aí o Salmo 122, e eu quero só dizer para vocês, é bem conhecido: alegrei-me quando me disseram. Vamos aonde? A casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Mas eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no meu celular. É muito importante que você faça isso, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? Isso é muito importante, irmãos. Você tem aí, ó, Samarti. Essa expressão Samarti no hebraico vem da raiz verbal samar, que essa expressão alegrei-me, olha o que o salmista diz, ó, alegrei-me, samar. Quando ele diz alegrei-me, ele está dizendo que sentiu um regozijo, ele está dizendo que sentiu uma emoção, ele está dizendo que sentiu uma felicidade em ser convidado para fazer parte do séquito da multidão que ia peregrinar para se dirigir a Sião, para se dirigir à cidade do povo de Deus. Lá ficava o templo, e quando eles iam para o templo em peregrinação, quando alguém convidava para ir ao templo, eles já sentiam alegria em ser peregrino para a casa de Deus, e eles sentiam alegria de estarem na casa de Deus. Ouçam bem isso. Então ele diz assim: alegrei-me. Se vocês analisarem, o verbo aí está no passado, né? Está no passado. Até mesmo essa colocação, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em algumas traduções aparece no passado. Muito importante vocês atentarem aí para esse verbo. E quando ele diz alegrei-me, quando alguém me diz vamos à casa do Senhor, tem duas opiniões. Uma é que o peregrino alegrou-se quando foi convidado para fazer parte desse séquito, e quando ele chega em Sião, que ele está lá em Sião, ele sente uma alegria grandiosa. E quando ele volta, ele chega na casa dele e fica meditando: eu fiquei alegre porque eu estive na casa do Senhor. Ele tem alegria quando sai e ele tem alegria quando volta. Agora, quando o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, aí no hebraico você tem essa expressão, olha, Beit Adonai. Então ele está dizendo a casa do Senhor, né? Beit Adonai, né? Isso é muito importante porque essa é a casa de Deus, casa de Deus. Em João 4 nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito, mas há uma adoração local, há uma adoração em loco, há uma adoração em um lugar que Deus determinou. Então isso aqui é um templo. Tem um bocado de gente aí que não quer adorar, que não quer estar junto, e aí fica dizendo: eu adoro a Deus na minha casa. Adorar a Deus em sua casa é uma coisa, partilhar a adoração e a comunhão com os santos só se for junto. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 26, quando vos ajuntais, não é? Você não pode pensar que você sozinho pode fazer culto a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o salmista, ele diz: eu me alegrei quando alguém me convidou para a casa do Senhor, por 3 motivos. Primeiro, ele se alegrou porque ele tinha um privilégio de cumprir com a responsabilidade da lei divina. Ora, se a Bíblia dizia que era para ir para Jerusalém adorar, então ele sabia que a ordem era de Deus. Então a primeira responsabilidade eu estou cumprindo uma ordem do Senhor. Então, quando alguém dizia vamos à casa do Senhor, ele dizia: eu vou porque é uma responsabilidade pessoal, a lei divina me exige isso. A lei divina, ela exigia que o judeu estivesse no templo do Senhor.
Então você tem que entender que estar na casa de Deus, vir para a casa de Deus, é uma determinação da palavra do Senhor. Em segundo lugar, você tem que entender a questão da sacralidade do local escolhido por Deus. Se você pegar Êxodo 3:5 e se você pegar Gênesis 28, antes que tivesse a ideia de um local para culto, os judeus eles entendiam que aonde Deus se manifestasse, ele estaria naquele local. Essa era a ideia. Quando Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, acorda, ele diz assim: esse não é outro lugar senão que a casa de Deus. Quão terrível é este? Ele teve a ideia da sacralidade, ou seja, se Deus está aqui, esse local também, para ele se manifestar, ele se tornou santo. Não é que a terra ali fosse santa naquele momento, é que devido à manifestação da glória de Deus, aquele local, ele tomou um ambiente de sacralidade. Então, em primeiro lugar, por que você tem que vir à casa de Deus? Porque a lei exigia, porque havia uma determinação do Senhor. E isso, você tem aquele prazer de cumprir o senso de responsabilidade exigido por Deus. Segundo, a ideia da sacralidade. Deus escolheu esse lugar, Deus determinou, ali é a casa de Deus, ali é o lugar de oração, eu estarei na casa do Senhor. Então, se você sabe que a Bíblia fala que nós devemos nos reunir para adorar o Senhor, aí sim. Agora, há muita gente que não entende de Bíblia, e aí fica na internet, até conversando bobagem, dizendo que Mateus 18:20, diz assim, onde estiverem 2 ou 3 é a igreja. Nada a ver. Se vocês analisarem, o próprio texto vai dizer, se o irmão não se arrepender, leva perante a igreja. Quem tem poder de ligar e desligar é a igreja, porque o Senhor deu essa autoridade para ela. Está aí no próprio texto. Então, muito cuidado, porque tem gente que pensa que ele sozinho, mais 2, vão fazer uma igreja. Não é disso que o texto ali está tratando. Não é disso. A igreja, ela foi estabelecida. E se vocês analisarem as cartas de Paulo, ele falava disso claramente. Tem gente que diz, a igreja primitiva não se congregava, ela não tinha templo. Negativo. A igreja primitiva, até o momento em que não houve um rompimento de judeus com os gentios convertidos, eles continuavam indo para a casa de Deus adorar no templo. E quando ainda não havia separação, eles se reuniam nas casas dos irmãos para adorarem ao Senhor. Então, essa ideia de um local sagrado para se adorar é bíblica. Por que Jesus não realizou a Santa Ceia debaixo de um pé de cajá? Por que Jesus não realizou a Santa Ceia debaixo de um pé de manga? Ele escolheu um local ideal e todo organizado, não é assim que diz a Bíblia? Para realizar. Porque tem irmão que quer ser contra templo, quer ser contra local. A igreja, ela tem os seus investimentos em missões, em rádio, evangelismo, social, mas a igreja também tem o seu local de reuniões para a fé e para a comunhão com Deus. Então, isso é um ataque que alguém quer dizer que não precisa de templo e nem de se congregar. Primeiro lugar, a lei exigia. Segundo lugar, a ideia da sacralidade. Quando você vier para o culto, tenha a ideia na sua mente de que você vem para adorar a Deus e que ali está a presença dele e a comunhão com ele. Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares aonde? Então é por isso que no templo não pode ficar menino correndo para cima e para baixo. No templo não pode ficar o pai toda hora andando com o menino para cima e para baixo, sacudindo. Não, templo é lugar de reverência. Esse ano nós vamos montar aqui o nosso berçário, tem ali embaixo, mas vamos colocar. Eu já estarei organizando isso com o Jorge. Nós vamos ter o berçário, nós temos aqui o cultinho das crianças, porque a gente sabe que pedagogicamente a criança ela tem uma outra estrutura, ela não pode ter o mesmo culto que eu tenho aqui, porque ela não tem ainda capacidade para estar aqui. Então, nós podemos analisar que é dessa forma, as coisas de Deus têm que estar certas. Chegou aqui no culto, você se sentou, tem seu celularzinho, quer tirar uma foto do pregador, do cantor, não tem nada de errado. Lá você tirou, pronto, guardou e continue adorando a Deus. Agora, sentar aqui no banco da igreja e ficar passando o dedo em YouTube, internet, para procurar coisa, isso demonstra o quanto você não valoriza a pessoa de Deus.
Isso demonstra o quanto você não tem a ideia do sagrado na sua vida. Então, chegou aqui, sentou no seu lugarzinho, pronto. Aqui é um exemplo, aqui é a sua esposa, sentou, ela está sentadinha aí, pronto. Aí você não fica amassando ela. Tem que ter a ideia da sacralidade. Toda hora fica... Não, você não pode fazer isso na casa de Deus. Tu tem que namorar em casa, né? Assim, agora aqui não, sentou, aí sentou ali direitinho, pronto. Aí tá ali a Derian, eu amo, gosto, pronto. Na casa de Deus é a sinceridade, é a reverência. Guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa do Senhor. Vocês observem que aqui o nosso templo é dessa forma, a mesa é dessa forma aqui. Aí pronto, liturgia, tem irmão que diz, olha essas normas, a liturgia não é para quebrar o padrão do agir de Deus, não, mas a liturgia é para manter a ordem. E lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim, tudo com decência e ordem. Então respeite a casa de Deus. É por isso que nós colocamos isso aqui, olha, Deus está aqui. Quando você entrar aqui, ter reverência à casa de Deus, ao local sagrado. Isso é muito importante, você ter isso impregnado na sua mente, a ideia do local sagrado. Então, em último lugar, por que o salmista se alegrava em ir para a casa de Deus? Porque ele via que adorar a Deus nunca é penoso, nunca é pesado. É pesado adorar a Deus, irmão? Quando alguém convidava ele, ele já sentia alegria, não é assim? Ele já sentia alegria, ele não sentia peso. Tem irmão que fica adulando, bora irmão, vai buscar o irmão para vir para o culto, Essa pessoa não é crente, irmão, né? Vem para o culto arrastado. Tem irmão, e pastor, o irmão fulano tal, faz dia que não vem um culto. Se é uma doença, se é um problema, aí ele pode avisar, pastor, nós vamos visitar, nós vamos orar. Agora, eu convidar crente a força para vir para culto, isso demonstra o quanto tu não amas a Deus. Quando o salmista diz assim, olha, eu me alegrei, primeiro, eu vou cumprir a minha responsabilidade que a lei pede. Segundo, quando eu chegar lá, eu vou ter prazer, porque eu vou estar na presença de... Quer ver aí? Coloca o verso 2, olha o que diz o verso 2, olha aí, ó. Lá do Salmo, olha aí, os nossos pés estão dentro das tuas, ó Jerusalém. Vocês sabem o que é isso aí, essa expressão, ó Jerusalém? Ele estava arrebatado, ele estava como fora de si. Meu Deus, eu não acredito que eu estou na tua casa. Que privilégio é estar na tua casa. Os meus pés estão na tua casa. Felicidade de estar na casa de Deus. É por isso que eu quero que você, quando chegue aqui, olha, eu tenho uma preocupação com louvor. Eu nunca disse aqui para vocês, mas aí está o Léo, antes era o Adiel. Toda terça-feira eu estou em oração, eu separo os louvores e eu digo para ele, ó, o louvor é esse, para casar com a mensagem. Aqui, por exemplo, domingo eu digo a mesma forma, porque irmão, cada músico desse deve entender que não está tocando para o diabo, não está tocando para um artista, está ministrando para Deus. E quem ministra para Deus, a irmã que vai cantar, é por isso que, olha, até na tela aí eu vejo, quando o irmão estava filmando, aí a irmã, adorarei, Senhor, mais uma vez, adorarei, com um bloco velho na boca. Que adoração é essa, minha santa? Que adoração é essa, meu irmão? Um jovem vem cantar, aí ele chega aqui, aí fica, né? Aquele que a mocidade cantar, da mocidade, como é? Te dá toda a juventude que há em mim. Faça não, vem não. Você quer dar a sua juventude desse jeito? Para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Faça isso não, querido. Faça isso não. Se você vem para a casa de Deus, você tem que vir. Coloca aí o último versículo de Atos, capítulo 5. Olha como é que essa igreja ela estava no templo. Atos, capítulo 5, olha aí. E todos os dias, leia a igreja. O que eles faziam? Nos templos e aonde? O que eles não faziam? Então lê Bíblia e todos os dias, não era um negócio de uma vez, não, era todo dia no templo e nas casas. Tem irmão que diz, todo dia tem culto, pastor, é melhor tu estar no culto do que você estar na cadeia.
É ou não é? É melhor todo dia tu tá no culto do que tu tá no hospital. É ou não é? Tem irmã que fica, todo dia tem culto, é melhor tu tá no culto do que tu ir para o inferno. É por isso que é o seguinte, irmã, na hora que falava, o salmista diz, eu me alegro, quando diz que eu vou para a casa daquele que é o dono dos céus, da terra, do mar. É assim, quem gosta de estar na casa dele? Então venha para cá, quando você sair da sua casa, já saia com alegria, não saia com cara feia não. Chegue aqui, olha, eu digo assim, a vitória é nossa, irmã, em nome de Jesus. Não faça isso não, irmão. Grite o quanto você puder. Lucas 2:37, coloca aí na tela, para eles. Bota aí, anota isso na tua Bíblia. Eu vou anotar mesmo direitinho, coloca aí. E era viúva de quantos anos? 84 anos. E o que que ela fazia? Tem um bocado de irmã que depois que se aposenta, ela fica a vida toda, Jesus, se tu me aposentar, Jesus, abre a porta. Aí se aposenta, nunca mais pisa em culto. E quando chega aqui no culto, aí pronto, fica o tempo todo. Não, faça isso não. Essa daí tinha quantos anos? 84. Ela não tinha problema de reumatismo, ela não tinha problema. É dura. Não se afastava do servindo a Deus com o quê? Com oração e jejum e todo noite e dia. É assim que é uma velha santa. Tem delas que são boas de capítulo de fazenda, de novela, de eleição, mas é ruim de templo. É ruim de templo. E eu estou dizendo isso aqui para tu preparar a tua vida em 2023. 2023. Dedica a tua vida, não fica com negócio. Essa veinha, deixa de ser uma veia morta. Tu tem que ver a serva de Deus, bota para frente. A Miriam pegou, foi logo um tamborim, está lá em Êxodo 15. Na hora que ela viu Moisés atravessar, ela disse, não vou perder para ele não. Aí pronto, lá na casa de Moisés todo dia tinha um culto. Ele era um homem de Deus, Arão era sacerdote, a Miriam profetiza e cantava. Pode ler na Bíblia. Ela pegava o tamborim e aí saía puxando. E quando as mulheres viam ela puxando, não era assim, ela via atrás também. Quando tu vê teu pastor animado, siga também. Porque se eu fosse um pastor velho morto aqui, aí tudo bem. Irmão, tem igrejas aí, olha, tem lugares aí que tem igrejas grandes, está tudo bonito, mas o povo não vai mais nos cultos. Por quê? Não tem vida, não tem presença de Deus, não tem consciência de que Deus está ali. É assim. Então, faça isso em nome do Senhor Jesus. Bota 41, nesse mesmo capítulo, 41, 42. Olha aí. E todos os anos os seus pais iam para onde? Fazer o que lá? Agora passa o 42. E tendo Jesus já 12 anos, subir aonde? A Jerusalém, segundo. Vai. E regressando dele, terminar aquele dia, ficou o menino em Jerusalém. Vai, olha aí, eu só quero mostrar para ti. Como é que diz aí? Pensando por ele, vai, pode passar. É o que segue aqui. Aí vai. Aí encontraram ele. Olha aqui, aconteceu que passado 3 dias, acharam Jesus aonde? Eita, era no shopping, era. Acharam ele aonde? O que menino quer em templo, irmão? Menino da idade de Jesus ia fazer outra coisa. Mas acharam ele aonde? É no templo. É aqui no templo. Irmão, não quer vir para o templo. É no templo. Então esse ano vamos fazer o seguinte, vamos estar na casa de Deus, amém? Quem vai estar na casa do Senhor? Deus abençoe. Coloque aí na tela o nosso